louvor e já vou estar passando para a palavra, para nós aproveitar o momento da palavra. Agradecido pela oportunidade de estar pela primeira vez aqui nesse recinto, juntamente com esta amada igreja, acompanhada ali do nosso amado irmão auxiliar Daniel, irmã Cirlei, missionária Marisa, também a irmã Rosângela. Estamos ali em Uberaba, já há uns 3 anos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Nós vimos de uma cidade por nome Poços de Goiás, divisa da Bahia. Estávamos ali há mais de 3 anos, fazendo a obra do Senhor, e aprove a Deus nos trazer para Minas Gerais, né? Eu tinha muita vontade de conhecer Minas, né? Trabalhei com patrões mineiros, mas nunca tinha vindo em Minas. E a primeira vez que vim com mala e cuia. Estamos aqui, nós já servimos ao Senhor no ministério, pastoreando desde 2004. Nós estamos na obra pastoreando, mas servimos a Cristo desde da infância. Eu comecei com uns 10 anos, a minha esposa também nessa mesma data, na fase de 10 anos também, juntamente com a sua mãe. E aqui estamos para dizer que Jesus é bom até o fim. Ele é fiel e nós, às vezes, não conseguimos ser fiel, mas Ele permanece sendo fiel. E Ele diz, mesmo que vocês não consigam ser fiel, eu permaneço fiel. Porque eu não tenho a quem recorrer. Eu tenho que ser fiel, porque eu zelo pela minha palavra para se cumprir. É um Deus zeloso, mas dentro da medida do possível, nós vamos aí galgando posições de fidelidade ao nosso Deus, honrando com o nosso louvor, com as nossas pregações, com as nossas orações, com o nosso corpo agradável em sacrifício santo ao Senhor. É o maior sacrifício que Deus requer de nós, é o nosso corpo oferecido a Ele em louvor e adoração ao Senhor. Então nós vamos louvar o Senhor juntamente com a igreja. Se nós quiserem acompanhar com as palmas, é um louvor que fala sobre oração. Quem gosta de oração? Quem gosta de orar? Então temos que gostar de oração e gostar de orar. Jesus nos ensinou muito sobre a oração.
lado eu vou, morar lá em Sião. Deus, aleluia. Então nós vemos aí que a oração, ela é a chave da nossa vitória. Foi sempre por meio das orações que Jesus venceu, e também a palavra. A palavra, ela é a base, né, para que a nossa fé seja aumentada, né? Quando Paulo escreve, diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer coisa que a gente escuta que vai acrescentar a nossa fé, mas sim falar da palavra de Deus. Um exemplo de fé que nós encontramos alguns, mas um que eu sempre gosto de frisar é o da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que de tanto ela ouvir falar, ela não conhecia Jesus, mas de tanto ela ouvir falar dos feitos que Jesus estava fazendo, ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. E veja que eu, lendo esta palavra, eu entendi muitas coisas lindas do que aconteceu. Como no meio de uma grande multidão, uma mulher que nunca tinha visto Jesus, e ela vai rompendo a multidão e toca nas vestes de Jesus. Quantos pararam para pensar nisso? Só por meio da fé. E aí Jesus disse: alguém me tocou. E veja que os discípulos disseram: Senhor, a multidão é grande. O Senhor diz: alguém me tocou. Ele disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Então a fé dela fez com que ela enxergasse Jesus pela fé, tocasse nele sem o conhecer, mas o Espírito Santo, já através da fé dela, guiou ela ali para tocar exatamente nas vestes de quem ela queria tocar. Não era de qualquer pessoa, não era nos discípulos que ela queria tocar, ela queria tocar em Jesus. Então, somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Então, um dos exemplos de fé que eu tomo por base na minha caminhada é o da mulher do fluxo de sangue. Também outro como Zaqueu, que ali diz a Bíblia que também não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele disse: eu vou correr na frente, pois diz a Bíblia que era de pequena estatura. E ele correu, também não conhecia Jesus, mas pela fé ele queria ver Jesus. E Jesus chega debaixo daquela figueira, e é Jesus que vê Zaqueu. Pela fé Jesus já sabia que Zaqueu estava lá. E no meio da multidão, diz a Bíblia que Jesus se parecia com os seus discípulos. Também não seria capaz de Zaqueu identificar Jesus ali com os olhos carnais. Aí Jesus olha e diz: Zaqueu, desce que hoje me convém pousar na tua casa. Isso também foi outro exemplo de fé, que ele queria ver Jesus, e Jesus fez com que ele visse. Mas nós vamos fazer uma leitura no texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Romanos, capítulo 5, para nossa meditação. Quero, enquanto os irmãos procuram, quero aqui em poucas palavras fazer as minhas considerações aqui para a vida do pastor Nivalda Maluf, que sempre tem cooperado conosco naquela obra, e eu me senti obrigado de estar cooperando com ele também, né? Nós somos um só povo, né? E nós não podemos ficar só recebendo, nós também temos que dar. E diz a Bíblia que coisa boa é dar mais do que receber. Olha só o que a Bíblia ensina para nós. Coisa boa é dar mais do que receber. Então, Romanos capítulo de número 5.
grauzinho aqui para ajudar. Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Nós vamos fazer alguma leitura, fazer uma leitura de alguns versículos desse texto sagrado, para nós frisarmos sobre fé. Se fosse falarmos de fé, temos vários textos que falam sobre fé, mas eu quero falar da justificação por meio da fé. Diz assim, o verso de número 1. Eu vou citando os versículos por causa da minha tradução, para que eu sei que os irmãos podem estar com outra tradução diferente. Se alguém está com a nova Almeida atualizada, fica fácil de entender. Agora, se está com outra tradução, pode haver aí uma diferença, mas é a mesma palavra. Nem todos encontraram? Amém. Os que puderem se colocar de pé, fiquem à vontade. Diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos vivos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Verso 8 e último desta leitura. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Talvez tomar assim. Mas eu me sinto feliz no Senhor Jesus, porque falar da mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, é o que mais nos interessa. Porque foi através da morte e ressurreição de Cristo que hoje nós podemos dizer que somos salvos. Mas para sermos salvos, nós precisamos de ir para Ele, receber Ele. A salvação é pela graça, não é de graça. É pela graça. Paulo diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé de vocês. Isso não vem dos homens, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então veja que pela graça nós somos salvos. Mas se fosse de graça nós não teríamos que levar a cruz. Aí Jesus, antes de ele passar pela cruz, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é de graça, é pela graça. Pela graça nós somos salvos. E pela essa graça, Deus vai nos dar graça para levar a cruz até chegar o dia de trocar por uma coroa. Lembrando a todos nós que nós só receberemos a coroa na troca pela cruz. Quem chegar, ou quem tentar chegar sem a cruz, não tem coroa. Então a cruz verdade, Jesus. É glória a Deus. o prêmio,
ou algo que nós vamos levar para trocar pela coroa. Mas uma coisa fica bem clara quando Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é onde se constituiu o advogado para toda a humanidade. O verso de número 1 entra aqui uma construção de um advogado por excelência para toda a humanidade. Todos aqueles que procuram Jesus para advogar a sua causa, ele entra com ação. Mas enquanto as pessoas não procuram esse Jesus, como disse lá em João capítulo de número 1, veio para os que eram seus, verso 11 e 12, do capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí entra, abre-se um parênteses para nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, quando eu creio em Jesus, eu recebi Ele como meu Senhor. E tendo um Senhor, todos nós sabemos, quem aqui tem patrão, sabe que quando a gente tem um Senhor, a gente tem que agradar Ele, fazer de tudo para agradar Ele, para receber o quê? O salário. Então, o nosso salário é uma coroa de glória. E recebendo essa coroa, já pode olhar de lado que está o lugar para você sentar e gozar dessa coroa de vida eterna. Chegando lá, não vai mais descer para exibir coroa aqui na terra. Não, é para glorificar o nome do Senhor com esta coroa. Essa coroa, ela não é uma coroa visível, né, como muitos pensam, né, como disse o saudoso pastor Sebastião, quando nós fazíamos um curso com ele, né, no CBPO, ele falou: não seria possível, porque tem a coroa de vitória, a coroa de vida, né, coroa de vencedor, né? Então seria muita gente batendo coroa, as cabeças, não teria que ter muitas cabeças. Então, quando se fala de uma coroa de glória, uma coroa de vencedor, é algo que só chegando lá que nós vamos compreender, entender que coroa ou de que coroa Paulo está falando aqui. Mas, para nós receber, nós temos que fazer uso da nossa fé. Cada dia tem um hino da harpa cristã que diz: pela fé que uma vez nos foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Então, a fé nós recebemos dele. A fé não é coisa do homem, é coisa de Deus para nós. Então, quando nós recebemos Cristo, já foi porque nós adquirimos a fé primeiro. Ouvindo a sua palavra, nós entendemos que só nele e só por meio dele nós seremos salvos em Cristo Jesus. Mas veja que, como eu falei, que não é de graça, é pela graça. Diz aqui no verso 2 e 3, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Então, existe um negócio aí que precisa passar para poder nós ser exaltados. Tribulação. Mas veja que essa tribulação, ela não é algo da gente ficar com medo, de deixar de ir para a igreja. Não, eu não vou seguir esse Jesus porque passar por tribulação. Aí diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que, eu gostaria que os irmãos mantessem as Bíblias abertas. Estou vendo os irmãos aqui igual os irmãos de Bereia, né? A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Veja que esse negócio é bom. Quem não quer adquirir experiência na vida? Quando é que a gente galga aí
vida profissional sem antes trabalhar duro para poder adquirir experiência, né? Eu estava hoje ali no postinho de saúde marcando algo ali para minha esposa, e comecei a conversar mais um moço lá, falando sobre experiência, né? A primeira coisa que eu me identifiquei como pastor, porque é uma das coisas que a gente tem que fazer, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a primeira coisa que nós temos que se identificar como verdadeiros cristãos, não só como pastor, mas como verdadeiro cristão que honra o nome do Senhor. E ali nós falamos sobre a questão de galgar a posição na vida profissional. E muitas experiências foram passadas ali, né? E todos nós entendemos que para ganhar experiência numa profissão, a gente passa por alguns estreitos, às vezes até por bronca, né? E muitas vezes a Bíblia nos bronqueia, espiritualmente falando. A Bíblia chama a atenção nossa para sermos soldados de Cristo, quando Paulo diz assim, que nenhum soldado que se alista para a guerra se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então nós recebemos a palavra e ao mesmo tempo nós somos alistados pelo Senhor para guerrear no mundo espiritual, mas para isso nós precisamos de passar por experiência, para poder nós viver uma vida de renúncia, para poder nós enfrentar o inimigo aí fora. Nós precisamos ter experiência para contar, passar por provação, por tribulação. Nós galgamos experiência e aí vem a esperança de que quando nós passamos por momentos difíceis, nós sabemos que se vir mais problema, nós estamos prontos para assumir aquela posição e vencer em Cristo Jesus, pois a fé é uma das coisas que agrada a Deus. Por isso que Paulo fez questão de falar aqui sobre fé, mediante a fé de vocês. E aí ele vai dizer para nós, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja que é por meio da fé que nós seremos salvos, e é por meio da fé que nós adquirimos coisas terrenas. Glória a Deus. Sem fé nós não conseguimos nem sair de dentro de casa. Bate um desânimo e a gente diz: hoje eu não estou com ânimo de fazer nada. Isso é o quê? Falta de fé. Quando Pedro, como foi lido aqui, o levante lá no mar, ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Eles começaram a ficar com medo. Quando Pedro começou a andar, diz a Bíblia que ele olhou a imensidão de água que estava à sua frente e a fé falhou. Então veja que a nossa vida nessa caminhada, às vezes a gente olha a distância que está o céu de nós e a gente diz: será que vai ter condições de eu entrar no céu mesmo? Aí é onde nós precisamos de exercitar a nossa fé. O justo viverá por fé. Pela fé seremos salvos. Jesus disse: se vocês crer e ter fé, está no mesmo sentido. Se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Então veja, meus irmãos, que aqui nós aprendemos uma coisa. E aí a justificação veio antes mesmo de nós termos uma vida em Cristo. Jesus justificou todos os pecados, desde Adão, que estava ali, tudo, estavam os que morreram de Adão até
a vinda de Cristo, Cristo se manifestar, estavam tudo debaixo do jugo do pecado. Aí quando Jesus passa pela cruz, a Bíblia diz que ele remiu, eliminou todos os pecados, de Adão até aquele momento ali. Então a Bíblia diz, aí Paulo escreve para nós dizendo que o pecado hoje não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque Cristo já venceu o pecado lá na cruz. Aí nós, pela fé, nós vamos vencendo tudo isso em Cristo Jesus. Então por isso que nós precisamos de fazermos uso da palavra, porque é a palavra que aumenta a nossa fé. Cada vez que nós ouvimos falar do que Jesus fez, do que Ele faz, do que Ele está fazendo, a nossa fé é aumentada. E aí o inimigo ele vai perdendo força nas nossas vidas, porque a nossa fé é que vence o mundo. João escreve no capítulo 5, ele escreve dizendo na carta de Paulo, só para nós conferir aqui o que ele vai dizer para nós aqui. Fugiu aqui um pouco, mas a fala lá na carta de João, ele diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então nós sabemos que nós não poderemos vencer o mundo sem uma fé em Cristo Jesus. Eu não achei aqui a referência, vou ficar devendo essa referência aqui para os amados, mas dentro do que nós estamos vendo aqui nas cartas de Paulo aos Romanos, nós entendemos que a nossa justificação, a nossa salvação, ela só é galgada através da nossa fé. Se faltar a fé, não haverá salvação. Efésios capítulo 2, e verso 8, já foi citado aqui, verso 8 e 9. Pela graça vocês são salvos. A graça já foi liberada lá na cruz. A graça foi Cristo que se agradou de nós. Foi revelada lá na cruz. Então a graça é Cristo, que foi manifestada lá na cruz. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então Deus se agradou de salvar o mundo, mas aí agora precisa de fé em Cristo Jesus. Todos que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, estes serão salvos em Cristo Jesus, porque a Bíblia não mente, a Bíblia ela tem o seu zelo para que tudo venha acontecer segundo o que o Senhor Jesus fez e o que Ele ainda vai fazer, como Ele está fazendo nos dias atuais. Quantas pessoas que são libertos de vício, como foi contado aqui, curados de enfermidades incuráveis, que o médico diz não há mais jeito, né? Me lembro, depois que estamos aqui em Uberaba, nós fomos avisados de um moço que estava com um câncer na laringe, e nós fomos até a casa desse moço. Estava lá a família desesperada, ele já estava cheirando mal já ali, por causa do câncer, e ele triste, um taxista aqui dentro da cidade, e nós oramos. E eu falei, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Um mês depois, estava a esposa, a filha e ele lá na igreja dando testemunho. Amém. Que o médico disse, não sei o que aconteceu, foi um milagre. Amém. Jesus ainda é o mesmo. Isso é fé. Sem fé, não adianta nem nós orar, né, pastor Nivaldo? Então, tudo que fizermos passa por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. Aí Paulo vai dizer aqui, porque Cristo, quando nós ainda, verso 6, quando nós ainda era fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele estava falando aqui da fraqueza moral. O homem pecou e perdeu a moral diante de Deus.
não tinha condição de elevar os seus olhos para pedir alguma coisa ao seu Criador. Aí Cristo vem e disse: não, agora eu vou morrer por eles. Então tudo que eles pedirem ao Senhor, o meu Pai, em meu nome, essa foi a recomendação de Jesus para nós. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, crendo, vocês vão receber. Amém. Por quê? Porque Ele morreu para nos salvar, para nos justificar. Então, quando nós chegamos diante de Deus, mesmo que seja algo ruim que nós fizemos, Senhor Deus, perdoe-me diante de Ti, eu peço agora, mediante o Teu Filho Jesus. Aí Jesus disse: pode perdoar, porque eu já paguei a dívida. Ele é o nosso advogado. Então, por isso que diz aqui os primeiros versículos, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz que está dizendo aqui, ela não é uma paz de um advogado terreno, que quando alguém comete um crime, aí contrata um advogado bom, e o advogado pode deixar que você não precisa nem ir lá. Aí aquele preso já sente aquela paz, aquele refrigério, diz: olha, meu advogado vai resolver. Essa paz que Jesus está falando aqui, que Paulo está falando aqui de Jesus, é o que Jesus disse lá no capítulo 14, quando ele diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Aí no verso 27 do mesmo capítulo 14, ele vai assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então é essa paz que Paulo está falando aqui. Jesus já tinha anunciado essa paz antes de Paulo, né? A paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, que traz renovo para a nossa alma, para o nosso espírito. Então veja que nós estávamos sem condição moral, fracos, caídos, desanimados. Diz a Bíblia que nós estávamos na região de trevas, sem luz. Aí Jesus vem e brilha na nossa vida. Glória a Deus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá essa luz da vida. Aí antes dele subir ao céu, sabe o que ele disse agora? Ele disse: agora vocês são o sal da terra e luz do mundo. Agora é nós que tem que brilhar. Jesus já brilhou. Agora Ele vai brilhar em nós para que o nome dele seja glorificado. Aí deixou essa responsabilidade. Além de nós ser sal, temos que continuar sendo luz. Temos que ser tempero para essa terra, para que o mundo não apodreça no pecado. A igreja tem que se manifestar como sal e luz do mundo. Mas para isso nós dependemos de exercitar a fé que nos foi entregue por Jesus. Aleluia. Dificilmente alguém ousaria morrer por alguém bom. Talvez alguém possa até ter coragem de morrer por uma pessoa justa ou boa, né? O verso 8, nós finaliza com este verso número 8, quando diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Então deixa claro que nós não tínhamos condição moral nem para pedir nada a Deus. Aí Jesus morre para nos salvar, não só para nos dar coisas, né? Coisas, ele assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Nós temos que estar preocupados com o reino, as coisas ele acrescenta. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Tem alguém para Jesus nessa noite? Quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar esse Jesus? Ou todos já são crentes aqui? Todos já são? Tem alguém que quer Jesus? Esse Jesus que acrescenta fé, que muda pessoas? Jesus, ele além de fazer uma obra extraordinária na sua vida, ele te dá garantia de uma morada eterna. Você partir desta vida com Jesus, você não precisa se preocupar, porque existe céu e inferno. Existem os dois. E nós temos que escolher hoje se queremos o céu
ou ficar à mercê de Satanás para ir para o inferno. Quer receber Jesus, aceitar Cristo Jesus nessa noite? Vem aqui. Jesus quer salvar pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Enquanto vocês decidem, eu vou louvar o Senhor com louvor. Oh, glória a Jesus. Aleluia de Deus. Obrigada, Você Senhor. já pode decidir, vir aqui para frente, nós vamos estar orando pela sua salvação em Cristo Jesus. Ouça a letra desse hino. Glória a Jesus. Graças a Deus. Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração. Dirão, tenho paz no Senhor. Paz no Senhor, certa paz, paz que este mundo não dá. Quando eu penso na luz que centelha na cruz, tenho paz numa certa paz. A Cristo, meu Rei, eu darei uma canção, serviço, talento e louvor. Contempla os teus pés, meu fiel coração.